Olá, meu nome é Mariel e este é o canal Arte da Divisão Musical. Hoje o assunto vai ser sobre quiálteras e também nós vamos demonstrar aí como ela vai se posicionar aí na leitura métrica aí dentro dos gráficos. Quiálteras são grupos de figuras que aparecem em maior ou menor quantidades do que deviam. Nestes grupos de figuras, coloca-se um número indicando a quantidade de figuras e sobre este número um arco, ou uma chave, ou somente um número. Essa é a quiáltera. Conforme também a quantidade de figuras que a compõem, são chamadas de outras formas. No caso aqui, eu tenho que uma tessina, devido à quantidade de 3 notas que a compõem. Nos compassos embaixo, que é o compasso composto, eu tenho aí uma duína, que é composta de 2 figuras. Vamos ver agora as quiálteras aumentativa e diminutiva. Quiálteras aumentativas são grupos de figuras cujas somas dos valores excedem aos valores normais. Essas aqui são aumentativas, devido ao grupo de figuras a mais. Vocês estão vendo o normal, a figura normal, né, com 2 figuras. E a quiáltera, também chamada de tessina, com 3. Neste outro exemplo, nós temos um grupo normal de 4 figuras e temos outro aqui com 6 figuras, também chamada de sextina. Quiálteras diminutiva são grupos de figuras cujas somas dos valores são menores que os valores normais. Essas são as quiálteras diminutivas. Aqui no normal eu tenho 3, aqui 2, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4. Então, como eu falei, os números, né? Aqui é uma duína e aqui 4, uma quartina. São também chamadas de quiálteras regulares, porque no compasso simples possui mais da metade do valor do grupo normal, e no compasso composto possui menos 1/3 do valor do grupo normal. Nas quiálteras aumentativa, nós temos o que? A metade, mais a metade das figuras normais, né? Que do mesmo jeito, olha só, 4, aqui são 6, mais a metade do valor normal aqui, da quantidade normal. E na diminutiva, nós temos aqui, né, 1/3 a menos das figuras normais aqui, ó. Então, aqui é 1/3 e aqui também, ó, eu tenho 6 e aqui eu tenho 4, 1/3 a menos, certo? Então é isso, todas as duas são regulares. Olha só, agora, quiálteras irregulares. Ela é diferente das quiálteras, né, aumentativa aqui, ó. A aumentativa é preciso mais a metade para eu ter uma aumentativa. Aqui ela é irregular porque só tem uma apenas, uma a mais. Então é irregular. E aqui também é irregular, né, na situação da diminutiva. Quer dizer, diminuiu apenas uma, não diminuiu 1/3 do grupo normal. Também as quiálteras podem ser formadas por figuras de valores diferentes e figuras com pausas, ok? Então, olha só, são essas aqui, ó, figuras diferentes, com pausa, certo? Essas são as quiálteras com figuras diferentes. Então, apenas dessa forma aqui, ó, são figuras diferentes. Nós estamos observando aqui, ó, pausas, né? Valores aqui diferentes, figuras diferentes uma das outras. Agora, pessoal, nós vamos aqui posicionar as figuras, as quiálteras, dentro aí, tá, do gráfico, aquele gráfico que a gente tem feito aí no decorrer das aulas. Então, nós temos aqui a quiáltera aumentativa regular. Dentro do gráfico, ela fica dessa forma. Então, olha só, gente, como ela é posicionada aqui no compasso 2x4. Né? Nós temos aqui o primeiro tempo e temos aqui o segundo tempo. Então, no primeiro tempo, meio
e mais meio. Então, colcheia e colcheia. Depois eu tenho as 3 colcheias. A primeira colcheia, segunda, terceira. Nós aqui sabemos que 3 figuras, né, 3 colcheias dentro de um tempo, a do meio sempre vai ficar nesta posição aqui, para que a gente possa colocar as 3 exatamente no tempo, tá bom? Nós já vimos isso aí nos compassos compostos. Agora vamos posicionar aqui a alta diminutiva regular, né, que é o compasso composto aqui, dessa forma. Vocês estão observando que eu coloquei aqui igual ao compasso binário. Então, observando, olha só, elas são idênticas. A mesma coisa que eu faço nesse, eu vou fazer esta divisão. Tá, tá, aqui é a mesma coisa, tá, tá. Não tem diferença. Então é tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não vai mudar. O que muda é somente a característica de um compasso para o outro, né? Nós sabemos como aqui é. É um compasso aqui, nós temos um compasso mais para frente e aqui, vamos dizer assim, um compasso mais suave, mais lento, né? Vamos pensar assim, apesar que tenha composição que este compasso também tem velocidades mais aceleradas, mas a característica dele é totalmente diferente do simples. Mas observando aqui, olha, é a mesma leitura. Eu tenho uma aqui altera, mas ela vai ficar aqui no primeiro meio tempo, esta, e essa aqui no segundo meio tempo. Olha só a divisão dela. Não é tercina aqui porque é um compasso composto. Aqui uma colcheia, a outra no meio e finalizando com a última aqui, para dar certinho dentro do tempo. Nós já vimos que este compasso é o correspondente de quem? Deste simples, do compasso 2/4, certo? Então, os tempos são iguais, primeiro tempo, segundo tempo, mesmas posições, mesmas divisões de tempo. Olha só este outro exemplo aqui da aumentativa regular, já com semicolcheias. As posições, olha só, simples, né? 2 para cá, que é meio tempo, mais 2, mais meio tempo. Aqui, eu preciso de 3 nessa primeira parte e desta outra parte mais 3. Então, não tem segredo, tá? Não tem segredo aqui. Aqui, a diminutiva novamente, com outro tipo de figura. Fiz também igual, né? Olha só, mesma coisa. Olha só, o que é que muda? Somente o compasso, né? Olha só, aqui agora é a que altera. Mesma coisa, 2 no primeiro meio tempo, 2 no segundo meio tempo. E eu tenho 3 e depois mais 3, certo? Compasso correspondente do simples. Você observa que é a mesma coisa. O que vai mudar a característica é só do compasso, né? Que nós já estamos habituados a observar quando é 6/8, quando é um compasso simples. É desta forma. Agora vamos ver aqui as que altas irregulares aí dentro do gráfico, como fica. Olha só, novamente, eu tenho aqui as figuras normais, 2 para cá, 2 para cá. E aqui, como são 5, né, essa aqui está sobrando. Então, ela vai ficar no meio, certo? Então, eu tenho 5. Não pode ficar 3 aqui e 2 aqui. Sempre essa vai ter que ficar no meio aqui, antes de começar, né? No finalzinho do primeiro meio tempo e depois do começo aqui do meio tempo que vai finalizar ela, certo? Nós vamos ter aulas práticas que você vai observar isso aí melhor, tá bom? Mas por aqui já dá para ter um entendimento como funciona, né? A leitura métrica. Olha só aqui a irregular, né? No compasso composto. Eu tenho aqui no normal 3, depois mais 3 na outra metade. E aqui novamente, olha só, 5, né?
uma menos só. Então é irregular. É a do meio aqui, vai ficar sempre aqui, no meio, como eu já falei. Então 2 no meio e depois mais 2. Agora vamos ver aqui as posições aqui das figuras diferentes aí dentro do gráfico, como fica. Eu coloquei ela aqui no compasso 4x4. Então olha só, eu tenho aqui o primeiro tempo, segundo, terceiro e quarto tempo. Então aqui na primeira metade eu tenho aqui uma cocheia pontuada. Na outra metade, uma semicocheia com uma cocheia, que dá a mesma coisa aqui, né? Então sempre aqui, ó, uma figura pontuada para a primeira metade. E as duas figuras que correspondem também, né, como se fosse aqui uma figura pontuada. É dessa forma. No segundo tempo, eu tenho quem? Uma tercina, né? Uma que altera aqui de 3, que é aqui, ó. Primeira, a pausa vem no meio sempre, né? São 3. E por última, a outra aqui, cocheia. Esse foi o segundo tempo. No terceiro tempo, eu tenho aqui essa forma. Observando aqui, ó, eu tenho a cocheia e eu tenho aqui a pausa da semicocheia, né? No lugar do ponto, eu tenho a pausa. Aqui é a mesma coisa, ó. Na outra metade, semicocheia e a cocheia. No quarto tempo, eu tenho a semínima e a cocheia. Então, a semínima começa aqui, vem, ultrapassa aqui o começo do outro meio tempo, né? E finaliza aqui no finalzinho já do meio tempo, do quarto tempo. Olha só esse outro tipo aqui de quialta, né? Que é com semínimas. Para quem já lê, já faz tempo, já tem visto isso aqui, já tem lido, né? Então, olha só como é que ela é, né? Ela está preenchendo o tempo, né? Os dois tempos do compasso. Posicionando ela no compasso, né? Então, olha só aí como fica aí, né? Dentro do gráfico, né? Começa semínima, eu tenho aqui a primeira semínima, a segunda semínima vai ficar aqui no meio, né? E a última aqui, antes de terminar o tempo, certo? É igualzinho como se fosse cocheias, né? Mas aqui, no caso, é o tempo. Aqui não é meio tempo, aqui é o primeiro tempo e aqui é o segundo tempo, que estamos trabalhando com semínimas, né? E uma semínima apenas o valor dela é de um tempo. E para preencher todo o compasso com semínimas, com 3 semínimas, no compasso simples ela vai ter que ter o número 3, indicando que ela é uma quiáltera. Finalizando aqui a aula já. Olha só, eu coloquei aqui para vocês observar como é que eu faço, tá? Para me entender essa leitura aqui. Eu estava acostumado com compasso simples e aí me deparei com compasso composto. E como que eu vou ler isso aqui? Se eu sei ler quiálteras, o compasso composto é da mesma forma. É com o mesmo pensamento. Se isso aqui é o correspondente do simples, esse é o primeiro tempo e esse é o segundo tempo, não é a mesma coisa? Mesma leitura. Eu vou pensar como se fosse tercina aqui. É claro, como eu já falei, isso aqui é um compasso composto. A característica do compasso composto é totalmente diferente da do simples, né? Leitura do compasso composto aqui, olha só. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Olha agora aqui o simples. Tá, 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 tá. Viu só? É a mesma coisa. Então, eu tenho essa base aqui, aprendi desta forma, analisando dessa forma. Então, por isso que eu sempre ensino dessa forma para os meus alunos, né, com os gráficos, mostrando como vai se posicionar. Depois nós vamos para a prática, né? Fazer a prática e aí a facilidade é muito grande através desses gráficos, através desse pensamento. Brevemente nós vamos ter uma aula específica com leitura realmente, né?
mostrando na prática como ler. E aí nós vamos estar trabalhando passo a passo, mostrando no gráfico, tá? Já eu mostrando para vocês como ler, fazendo a movimentação do gráfico na mão, tá bom? Bem, gente, eu espero aí que vocês tenham gostado deste novo vídeo, desta nova aula. Compartilhe aí com seus amigos, dê seu like, tá? Se inscreva no canal, aqueles que ainda não são inscritos. E não se esqueça aí de ativar o sininho aí para novas notificações aí do canal. Um abraço a todos aí e até mais.